Não sei você, não sei da sua vida, nem você sabe da minha, né? Mas eu preciso muito orar, preciso muito de oração. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, quero nesta manhã, Senhor, buscar o Teu poderoso e santo perdão. Quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, os meus exageros. Perdoe, Senhor, os meus defeitos e ajuda-me a me corrigir. Eu preciso me corrigir em muita coisa. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs. Nós sabemos que só podemos iniciar um culto ao Senhor quando estamos debaixo da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia e do seu perdão. Por isso é que nós abrimos esta oração, a oração do culto que queremos prestar ao Senhor buscando perdão. Sustenta-nos com a sua graça, sustenta-nos com a sua compaixão e com a sua misericórdia. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado, da maneira que o Senhor quer ser adorado. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos e irmãs, esclarece-nos sobre tantas coisas. Ajuda-nos a crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é, Senhor, a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs do rádio, da internet, vamos abrir a Bíblia, porque hoje nós, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, já sabe de tudo aquilo que nós vamos falar, né? E vamos abrir a Bíblia aqui no Velho Testamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5. Êxodo 25, não é 25, é 20, versículo 5. Se você tem a Bíblia, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia e ler junto comigo nesta manhã. Se você não puder ler, o meu convite é: ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isso é bíblico. Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim, olha, Deus falando através de Moisés para o povo. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
Olha, nós vamos combinar o seguinte, eu estou transmitindo ao vivo, nós temos um horário a cumprir no rádio, mas o que eu vou falar é meio longo. Então, pode ser que eu não consiga terminar no tempo do rádio, mas eu vou continuar, né? Vou continuar no Facebook e vou continuar no nosso site, ministériograçaepaz.com.br. Então, se você quiser entrar lá e nos acompanhar, se eu conseguir terminar antes, muito bem. Senão, eu vou seguir até o final. Porque hoje, mais uma vez, você sabe que as sinagogas de Satanás trabalham com coisas sazonais, de época, né? Eles têm época que fazem corrente, épocas que eles vão no monte, época que eles vão no mar jogar coisas, épocas que eles falam de maldição hereditária, é tudo época, é coisa sazonal. E eu gosto sempre de antecipar, pregar o evangelho para você não ser fisgado, que nem peixe, por esses larápios. Quero falar hoje mais uma vez deste assunto, que é maldição hereditária. Isso é um assunto vergonhoso para quem prega, né? Não sei se a sua igreja denominacional prega sobre maldição hereditária. Se prega, tem que pregar contra, porque pregar a favor é vergonhoso, né? Aqueles que pregam que existe maldição hereditária, diz que essas maldições, e eles pregam fundamentados aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Se você for dar uma lida no versículo 4, você já vai ver que eles estão mentindo, porque o versículo 5 trata do versículo 4. E o versículo 4 vai falar de imagem, de escultura, não vai falar de maldição hereditária. Você vê como eles são mentirosos, como eles distorcem a palavra de Deus. Então eles trazem uma teoria falsa, não bíblica, de que a maldição hereditária existe e que ela age na vida do crente, na vida espiritual, na vida física, na vida financeira, na vida conjugal e na vida pessoal. É isso que eles ensinam. É este o medo, é este o cabresto que eles põem nos frequentadores destas falsas igrejas aí, que vivem a roubar o povo, né? E não pense você que a polícia vai intervir, não vai. Quem tem que intervir somos nós. E a intervenção é como? Você deixar de frequentar e você parar de sustentar esses vagabundos aí, né, que enriqueceram com o dinheiro do povo, com a ignorância do povo, ignorância bíblica, né? Porque não existe maldição hereditária. A maldição hereditária diz que a gente herda os castigos pelos pecados que os nossos antepassados cometeram. Por exemplo, o que diz a maldição hereditária? Esta heresia, esta maneira de ludibriar o povo. E eles são tão safados, você me perdoa, viu? Eu não tenho outro termo melhor para usar, mas é safadeza. Todo mundo que prega a favor da maldição hereditária é safado, é ordinário, é hipócrita, é mentiroso, é ladrão. Porque eles dizem assim:
por exemplo, uma moça teve, uma mulher, teve um bisavô, um trisavô envolvido com prostituição. Aí, este demônio da prostituição vai acompanhar a vida dessa mulher. E esse demônio pode se apresentar sempre, ele vai se apresentar como uma entidade da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé, né? É isso que eu pergunto há anos. Por que só essas entidades? Vai se apresentar como a Pombagira de 7 saias, ou outro nome aí, que eles emprestam da Umbanda. Isto chama-se sincretismo religioso, que a maioria dessas falsas igrejas fazem. E às vezes igrejas de renome, né? Se você tem um problema na saúde, é porque o seu antepassado, que tinha um problema também, você herdou esse problema dele. E isso só acaba, eles ensinam. Você já ouviu isso muito pelo rádio aí, você já ouviu na televisão, né? Quem sabe você já esteve até sentado no banco aí ouvindo o charlatão lá em cima falando: olha, você tem diabetes, é maldição hereditária. Você já não viu? Você tem não sei o quê, na sua família você tem alcoólatra, é maldição hereditária. Na sua família todo mundo casa e separa, tem problema conjugal, é porque os seus avós se separaram. Na sua família, até que não quebrar essa maldição, e olha, a gente só quebra aqui, viu? Você tem que vir aqui na nossa denominação para a gente quebrar, porque aqui nós defendemos você, aqui nós temos coragem, toda essa blá blá blá. Isso também passa pelo setor financeiro, né? Olha, na sua vida você não consegue ter sucesso financeiro, é maldição hereditária. E curioso que eles pregam isso para pessoas convertidas a Cristo, para cristãos. Então a pessoa se converteu ao Evangelho, a pessoa é lavada no sangue de Cristo, perdoada dos seus pecados, nascida de novo, tem o seu nome escrito no livro da vida, mas continua com maldição hereditária. Então nada disso aconteceu. Você tem que ir lá na igreja do sujeito, da onde ele é dono, da onde ele é o presidente, e essa igreja, depois que ele morre, passa para o filho, para a mulher, e vai assim, né? É hereditária a igreja dele. E aí ele vai dar uns berros lá, uns gritos, né? A dentadura cai, ele pega de novo. Não é verdade? E esses gritos, você está rindo? É assim mesmo. É desse jeito que eu estou falando. É hilário. É digno de riso. É vergonhoso. É digno de cadeia. Porque os safados, os larápios, os sem vergonha, também envelhecem. Também envelhecem. Tem jovens, meia idade velhos, né? Aí o sujeito tem que dar uns gritos lá, dizendo que quebra essa maldição, que ele tem coragem, ele quebra, e no final ele põe o nome de Jesus lá. Só para você saber, este ensinamento sobre maldição hereditária provém do gnosticismo. Peço perdão, mas eu estou extremamente gripado, né? Acabei espirrando. Eu deveria estar deitado, né? Quieto na cama.
mas eu não fico, né? Enfim, isso vem do gnosticismo, que diz, gnosticismo que o apóstolo João, no seu evangelho e nas suas cartas, lutou frontalmente, veementemente contra. O apóstolo João foi contra os gnósticos. E isso é uma tese do gnosticismo, né, que ganhou força aí nos últimos tempos, porque esse povo gosta de novidade, né? Eles confundem, eles sabem tão pouco do Evangelho. Tem uns que têm quase 150 anos e não sabem nada de Evangelho. Sabe dar grito, dizer que é forte, que está do seu lado, está nada. Ele está do lado é do bolso dele, viu, irmão? Viu, irmã? Você que está me ouvindo aí pelo rádio, preste atenção. Não seja presa desta gente sem escrúpulos. Essa gente não está preocupada se você é salvo ou não, ele está preocupado com o dinheirinho que você vai depositar lá. Eles confundem, né, maldição hereditária com pecado. Eles não sabem a diferença entre maldição hereditária e pecado. Quando você vai para Cristo, quando você se converte a Cristo, toda maldição, todo pecado acabou, zerou. Não é a maldição que gera o pecado, mas é o pecado que gera a maldição. Você vê que eles invertem a ordem. A maldição não é resultado do pecado. A palavra em si não cria nada, só a palavra de Deus que cria. Não é a maldição que gera o pecado, irmão. É o pecado que gera a maldição. Leia aqui em Êxodo, eles trocam tudo. Eles confundem então maldição com pecado. Eles confundem feitiço, olho gordo, né? Eles usam muito essas coisas da Umbanda, do Espiritismo. O olhar de seca pimenteira. Eles usam isso, seca pimenteira. É o sincretismo religioso, tão combatido na Bíblia. Eles confundem feitiço com consequência de pecado cometido. Eles dizem que as maldições que nós carregamos são transmitidas pelos nossos antepassados de maneira automática. Então por que Cristo morreu na cruz, hein? Você tem que ir lá na igreja deles, no dia que ele marca, para ele quebrar a maldição. Não é Cristo na cruz do Calvário que quebra, é ele. Ou são eles, os poderosos, os semideuses. Ninguém nasce debaixo de maldição. Isso é espiritismo, isso é kardecismo. Isso não é cristianismo. Agora, é claro, existem coisas que são óbvias, né? Uma criança que é nascida num lar pecaminoso, desregrado, um lar com deformação moral, ela vai ter um caráter duvidoso. Mas isso não é maldição, é porque é a convivência dela. E você vê que Êxodo, capítulo 20, versículo 5, se você lê com calma, não lê junto com o sujeito, porque ele induz você ao erro. Lê agora aí, sozinho. Leia com cuidado. Êxodo capítulo 20, versículo. Leia o 4, que você vai ver que não tem nada a ver. Depois você lê o 5, você vai ver que nem a maldição, nem a bênção é transmitida automaticamente. A maldição e a bênção acontecem como resultado exclusivo da vida da pessoa, da vida que a pessoa leva. Se ela leva uma vida pecaminosa, ela tem maldições na vida dela.
que são consequências do pecado que ela comete. E como é que a pessoa reverte isso? É indo na denominação A, B, C? Não, mentira. É mentira. Como é que a pessoa muda essa situação dela? Quando ela se entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, pede perdão dos seus pecados. Não adianta ficar culpando o pai, a mãe, o bisavô, o tataravô. Porque eles ensinam você exatamente um pecado cometido pelo povo de Israel. Eles ensinam a você cometer o mesmo pecado que os hebreus cometeram. E que Deus abominou. Abre aí sua Bíblia em Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. O que você vai ler? Olha só o que eles ensinam você a acreditar e a pensar. Exatamente o que está escrito aqui. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades e Deus ficou muito bravo com o povo hebreu porque proferiu estas palavras. Porque não é verdade. Cada um assume os seus erros, não os erros dos pais. É Lamentações de Jeremias, né? E o que Jeremias fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 39? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não adianta jogar a culpa nos pais, nos bisavós, tataravós, trisavós, não adianta. Cada um é responsável pelos seus pecados. Você tem pecado? Você está vivendo debaixo de uma maldição por causa do... Só se vive debaixo de maldição por causa de pecado. Aproxime-se de Jesus Cristo, você não precisa de mim. Aproxime-se você de Jesus Cristo, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados e acabou aí a maldição. Eles ensinam você a confundir paixões humanas com ações diabólicas. Eles só ensinam isso. Parece que o diabo é o Deus deles. Parece não é, né? Porque eles só mentem e o diabo é o pai da mentira, então o diabo é o Deus deles. Eles dizem que todo é o diabo tem um poder para eles maior do que o poder de Deus. E aí eu levo você a ler a Bíblia. Leia Gênesis, capítulo 4, versículo... Olha, você vê que eu estou usando só o Velho Testamento para combater os maldosos, os mentirosos, os ladrões de vida, ladrões de alma, ladrões de espírito e ladrões da salvação. Se bem fizeres, é Deus falando com Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Vê se eles ensinam isso. Eles nem falam de pecado, eles querem jogar, eles querem que você fique na mão deles. É dar dinheiro para isso, é dar dinheiro para... O negócio deles é o dinheiro, o Deus deles é o dinheiro. O Deus deles, a imagem do Deus deles é o cifrão. Sabe o que é cifrão? É aquele S com aqueles dois risquinhos no meio. Esse é o Deus deles, é o Deus deles. É o cifrão. Eles deviam colocar a imagem desse Deus lá na igreja deles. Eles confundem, além de todas essas confusões, eles levam você a confundir a língua maligna com feitiço. Bom,
olha, você está enfeitiçado, você tem que vir aqui. Olha, eu vou dar um jeitinho, mas você tem que vir aqui, viu? Por que ele quer que você vá lá? Porque lá ele vai pedir dinheiro para você. A verdade é essa. Nua e crua. Ninguém está preocupado com a sua vida espiritual, com as suas emoções, com a sua saúde. Eles querem um pouquinho do dinheiro que você tem. E se você tiver muito, então? Tiago nos adverte, né, lá em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, a respeito da língua. A língua não lança feitiço sobre ninguém. A língua, o mal que a língua faz, é quando ela faz intriga, quando ela conta mentira, quando ela levanta calúnia, quando ela difama e quando ela dá falso testemunho, né? O que tem de falso testemunho? Você acredita no testemunho bíblico ou no testemunho falado por um outro comedor de arroz e feijão que nem eu e você? Você que sabe em que você quer acreditar. Eu não posso obrigar você a nada. Eu não posso, irmão, irmã. Não vou fazer isso. Né? Mas veja a imbecilidade que muitas vezes você acredita. Às vezes você acredita nesta imbecilidade que é a maldição hereditária. Tem, além de vários argumentos teológicos, existe o argumento aritmético, para a gente não crer nessa bobagem que eles ensinam. Isso está gravado, depois você faz as contas aí. Eu vou falar, isso chama-se argumento aritmético da cretinice, da idiotice e da safadeza que eles ensinam. Todos que ensinam sobre maldição hereditária. Todos. Toda pessoa, olha o argumento aritmético. Toda pessoa tem dois pais, não é? Um pai e uma mãe. Do pai e da mãe tem 4 avós. De 4 avós tem 8 bisavós. De 8 bisavós, toda pessoa tem 16 trisavós, 32 tataravós e vai por aí afora. Até a 10ª geração de uma pessoa, você sabe quantos antepassados todo mundo tem? 1424 antepassados. E eu não estou colocando aí no meio os tios. Porque se forem colocar tios, então o negócio vai, sei lá para quanto. Como é que você vai quebrar isso? É Jesus que quebrou na cruz do Calvário. É uma imbecilidade acreditar nisso. Você já pensou? Você com 1424 antepassados, até a sua 10ª geração. Você não sabe o que eles fizeram. Cada um é responsável por aquilo que faz. Jesus, o Cristo, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração e todo o culto, quebrou toda e qualquer maldição que esses malditos tentam imputar a você. Jesus quebrou tudo isso na cruz do Calvário. Eu vou deixar aqui algumas passagens bíblicas para você ler, que arrebenta, quebra em pedacinhos esta teoria ignóbil, maldosa, enganadora, que é a maldição hereditária. Dá uma lida em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Está gravado aí. Romanos, capítulo 8, versículos 1, 2 e também o 15. Leia. Quando eles falarem de maldição hereditária para você,
Você leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha, você tem a maldição hereditária na sua vida. Leia Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha, você tem que vir aqui para a gente quebrar essa maldição. Leia Efésios, capítulo 1, versículo 3. São os mentirosos. Eles fazem de conta que não é com eles que eu estou falando. Porque eles continuam ensinando as mentiras. Eu peço que Deus use, de compaixão para com essa gente e que eles verdadeiramente se convertam. Verdadeiramente sejam salvos, porque eles se condenam e condenam as suas famílias. Condenam os seus seguidores, os seus asseclas. Estão todos condenados por pregarem mentira, por dizerem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. É isso que eles falam. Quando eles falam de maldição hereditária, estão dizendo, não, tem que vir aqui para a gente quebrar. E aqui a gente quebra a maldição em nome de Jesus. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão gozando com a cara do povo. Eu tenho os meus pecados que me incomodam profundamente. E eu peço perdão, eu busco a ajuda de Deus. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Tem nada a ver. O que o meu pai falecido que fez é problema dele, não é problema meu. O que os meus avós, tataravós, isso é problema deles. Não está arrastando para mim isso, não. Nossas maldições foram quando a gente se converte. Então o negócio não é quebrar a maldição, o negócio é levar pessoas para Cristo. Porque quando a gente se converte a Cristo, todas as nossas maldições são lançadas em Cristo. E Ele derrotou todas elas na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Leia Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Leia como essa gente é mentirosa. Ezequiel, o profeta Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, Ezequiel, Ele reitera, ele afirma, Ezequiel, capítulo 18, pode ler aí, leia, versículos do 18 ao 21. Ezequiel, capítulo 18, versículos do 18 ao 21. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Agora, olha só. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Leia aí Ezequiel, capítulo 18, versículos do 18 ao 21. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Está escrito na Bíblia isso.
Ezequiel, capítulo 18, versículos do 18 ao 21. Se você não escova os seus dentes, quem pega a cárie, quem fica com o dente estragado, podre, é você, não é o seu filho. Olha que exemplo perfeito para você entender esta bobagem, esta mentira que eles ensinam. Ninguém sobre a face da terra tem o poder de lançar uma maldição contra mim ou contra você. Quer que eu repita isso? Ninguém sobre a face da terra tem o poder de lançar uma maldição contra mim ou contra você. Isso é bíblico. Você acredita se você for muito bobinho. Olha, lançaram uma maldição, uma macumba. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. A palavra maldição, ela aparece 61 vezes na Bíblia. 50 no Antigo Testamento e 11 no Novo. Se você for ler o que quer dizer maldição, você vai ler na Bíblia, é só você ler, que todas as vezes que aparece a palavra maldição se refere a Deus, não a outra pessoa. Eles inventaram isso. Deus é que pode abençoar ou amaldiçoar. Olha, Deus te abençoe. Claro, é Deus que vai te abençoar, não sou eu não. Olha, vem aqui que nós queremos abençoar você. Mentiroso, falso, hipócrita. Quem abençoa é Deus. Por causa disso que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te abençoe. Não sou eu que vou te abençoar. Porque o abençoar ou amaldiçoar uma pessoa ou nação parte de Deus. O que está escrito? Em Gênesis, eu estou usando o Velho Testamento. Ó. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Amém. Gênesis 12, 3. O que está escrito lá? Eu quem? Eu, Mário? Não, eu, Deus. Deus, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está falando que Deus faz isso. Não que o Zé, o Augusto, o Pedro, não, o Antônio, a Maria. Não, é Deus que faz. Eles são mentirosos. Eles põem medo em você. Para você ir lá na igreja. Oh, e chega cedo, viu? Porque vai ter uma multidão. Mentira. Mentira. E quem vai também é fraquinho de Bíblia. O que eles falarem tá bom. E aí eles mentem, né? Aí eles fazem teatro, um chama o outro para falar, representar. Oh, meu Deus! Atores de 10ª categoria. É Deus que abençoa ou amaldiçoa. Não é homem nenhum. E Deus amaldiçoa e abençoa no Antigo Testamento, tendo como juízo o pecado. É só você ler Números, capítulo 5, versículo 21 e 23. Deuteronômio, capítulo 28, versículos do 15 ao 68. Você vê que tem uma passagem no Novo Testamento, está lá em Marcos, capítulo 8, Marcos, capítulo 11, versículo 14, que Jesus amaldiçoa uma figueira. Mas ele fala para ninguém fazer isso. Ele diz, olha, ninguém faça isso que eu acabei de fazer. Porque ele está fazendo um exemplo, ele está mostrando aquilo para as pessoas. A orientação de Jesus é para que nós
Sempre abençoemos as pessoas e não amaldiçoemos. O Evangelho ensina o quê? Amar ou amaldiçoar os inimigos? Né? Você vê como eles são mentirosos. Eles fazem de conta que não é com eles, né? Para dizer, não é comigo, eu estou fazendo nada. Hipócrita. Se você está com Deus, você não tem nada a temer. Nada. Macumba, trabalho, terra de cemitério. Olha, pastor! Daqui a pouco vai começar essa história. Estou falando que é tudo sazonal, né? Quer dizer, de época. Daqui a pouco você vai começar a ouvir os testemunhos. Pode esperar. Pode esperar. De terra de cemitério que jogaram na minha cara. Pode jogar terra de cemitério, terra da mina, terra da lagoa. Pô, que diferença faz? Se eu estou com Cristo, eu não tenho nada a temer. Que poder que tem a terra em mim, se eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós somos de Deus, nós não temos que temer nada. Olha, porque ele me amaldiçoou, ele falou, que amaldiçoou, mas se tem um sujeito mais amaldiçoado do que eu prego mesmo contra essa bandidagem que tem por aí, porque são bandidos, né? São bandidos travestidos de homens de Deus, porque o negócio deles é cifrão. Eles deveriam, vou repetir, colocar lá na porta da igreja o Deus deles, que é o cifrão. Além do mais, você vai ler em Números capítulo 23, versículo 23, que bênção ou maldição estão associadas a um negócio chamado obediência e desobediência a Deus. Você obedece a Deus, você luta para obedecer a Deus, não precisa ter medo de maldição nenhuma. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, para encerrar. O povo estava na fronteira das terras de Canaã, né? E ali Moisés disse o seguinte, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos seus dias. Tenha medo não desse bando de safado. Tenha medo não. Não tem esse negócio de maldição hereditária, coisa nenhuma. Se é de Cristo, não tenha medo. Se não é de Cristo, coloque Jesus na sua vida a partir de hoje e deixe de ter medo também. Cristo Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, que já nos libertou, nos ensina um pouco mais de liberdade. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente desses lábios mentirosos que corrompem o teu povo, Senhor. Cerra essas bocas, ó Pai querido. Eu peço, suplico no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.